A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar com a série Sintomas de estar sendo enganado pelo espírito do erro. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 até o 12. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios do engano, com todo o engano da injustiça para os que perecem. Por quê? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Que sério, né, irmãos? Aqui fala do ministério da injustiça, que terá o seu ápice na grande tribulação, onde virá o anticristo com todo engano e sinais e prodígio da mentira. Mas fala no versículo 7 que esse ministério já está em andamento parcialmente. Sabemos que desde que a Eva foi tentada no paraíso, e ela colocou a palavra de Deus em segundo plano, colocou o desejo da sua carne em primeiro lugar, começou ali o espírito do erro a agir. E ele tem agido século após século, e sempre na vida daquele que coloca Deus, a palavra de Deus, o propósito de Deus em segundo plano. Aqui diz que aqueles que não receberem o amor da verdade, não apenas a verdade, mas o amor pela verdade. Em Deuteronômio 30:20 diz: apegando-se ao Senhor, porque disso depende a sua vida. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sair do caminho de Deus certamente é muito perigoso. Sair do caminho de Deus, da palavra de Deus, para a esquerda ou para a direita, se desviar, é certamente entrar na influência de espíritos imundos, espírito do erro. A palavra de Deus é o único guia seguro, a única bússola, a única verdade, a única luz nessas trevas. Vemos aqui que aqueles que rejeitam a verdade, o espírito do erro as pega. Deus diz em Gênesis 1 e 2 uma coisa, a Eva não escuta. Em Gênesis 3 vem o diabo e fala o contrário. Coloca em dúvida o que Deus falou. Diz, foi isso que Deus falou? É claro que não é assim. Então hoje as pessoas preferem ouvir um outro evangelho e colocam o conforto da sua carne em primeiro lugar. Veja que quando Jesus estava jejuando e o diabo falou, transforma essas pedras em pães, ele diz, eu não vou colocar o conforto da minha carne, do meu corpo, em primeiro lugar. Em primeiro lugar é a comunhão com o meu Pai, é o que Ele está me dirigindo. E quando, amados, nós não valorizamos a Deus mais do que a bênção, quando a gente só pensa nas coisas dessa terra, né? Lá em Filipenses capítulo 3, diz que aqueles que só vão na igreja buscar as coisas, só vão buscar as coisas terrenas, esse tipo de pessoa, ele está enganado. No versículo 18 diz que são inimigos da cruz de Cristo. Então, a confusão, o espírito do erro, né? O que vemos sem dúvida, amados, que a bênção como consequência, a bênção como resultado que vem, né, dessa comunhão cada vez mais profunda com Deus, ela é bênção. Mas a bênção como alvo, né? Cultos temáticos onde você busca a bênção, só pede a bênção, só pensa na bênção, o espírito do erro está agindo. Aqueles que o espírito do erro enganará, Deus permitirá aqueles que não se apegam à verdade, mas têm prazer no pecado. Então, frequentam a igreja, não largam o mundanismo, não largam a carnalidade, estão ali no entretenimento, estão ali sem comprometimento nenhum com a santificação, não se entregam a Deus, não se comprometem com Deus e com a causa de Deus, com a palavra de Deus. Não, absolutamente. Relacionamento frio, relacionamento superficial. E então isso é muito perigoso. Ter um relacionamento superficial com Deus é desprezá-lo. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, que se formos infiéis, Ele permanece fiel. Então mesmo que Deus continue nos abençoando, mesmo se formos infiéis, mesmo se nós não entregarmos o coração para Ele, Ele continuará abençoando. Lembre-se dos 10 leprosos, amados, que foram curados 10,
Mas aquele que voltou, Jesus disse, você está salvo. Veja, quando a pessoa não entrega o coração, Deus vai continuar abençoando essa pessoa. Mas no fim, porque o coração não se arrependeu, não se converteu, não haverá salvação. E o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, queridos? Mateus 16, 26. Isso é muito sério. Em Romanos capítulo 2, versículo 4 e 5, diz que Deus quer levar todos à salvação e arrependimento. Mas por causa da dureza do coração, da teimosia, a pessoa não está santificando a sua vida, não está se arrependendo dos seus pecados. Está ali na igreja, Deus está me abençoando. Eu brinco com o pecado e com o mundanismo, não dá nada, e Deus continua me abençoando. Aí ele diz, olha, você está acumulando ira para o dia da ira. Deus está tendo paciência, está tendo longanimidade para salvar, para levar o arrependimento. Uma pessoa com coração duro está acumulando a ira. Isso é muito sério, amados. Em Romanos 11, versículo 9, fala que Israel caiu no laço. Eles pensam porque estão sendo abençoados, que isso é sinal de que Deus está se agradando deles. Mas isso é um laço porque eles rejeitaram a Jesus, a pedra da esquina. Então, é uma armadilha pensar que porque está dando certo, porque está sendo abençoado, porque o que você pede recebe, que está tudo bem. Não, se o coração não está se convertendo de verdade, isto é uma armadilha, já que a pessoa quis a bênção em primeiro lugar, terá a bênção. Mas isto não é o alvo do verdadeiro cristão, é ser cada vez mais de Deus, conquistado por Deus, apegado em Deus, fiel a Deus, frutífero, Então a pessoa está entregando os seus pedidos, mas não está se entregando. Naquele dia vai ouvir, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E coisa séria, amados. Lá no deserto, um povo tão abençoado, o que se esperava? Olha só, um povo que tinha a coluna de nuvem de dia, porque era 50 graus, então ali no deserto, Deus colocava uma nuvem. À noite colocava uma nuvem de fogo, porque no deserto é 50 graus abaixo de zero à noite. Então ali aquela nuvem, caía pão do céu e saía água da rocha. O que se esperar de um povo tão abençoado, amados? Olha, parecia que eles tinham tudo com Deus. Eles eram muito abençoados, não é verdade? Tudo que eles desejavam, eles murmuravam, Deus dava. Eles brincavam com Deus, eles temavam com Deus, eles se metiam com idolatria. Eles não temiam a Deus, eles não respeitavam a Deus. Estavam ali no deserto e eram abençoados, abençoados, abençoados. Todos os dias eles eram abençoados. Mas o que sobrou de tudo eles? Deus não se agradou da maioria deles e foram prostrados no deserto. Em 1 Coríntios capítulo 10 diz que eles estiveram debaixo da nuvem, o mar se abriu, comeram do manjar espiritual. Você pode ler 1 Coríntios capítulo 10. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Então eles cobiçaram as coisas más. E que é coisas más? É a bênção em primeiro lugar. Isso foi idolatria, irmãos. É como a avareza, que é idolatria. A paixão carnal, sensual, é idolatria fora do casamento. E eles murmuravam, irmãos, isso também é idolatria. Então, tão abençoados, irmãos. Tudo que eles podiam querer, Deus dava. Parecia que era um sucesso, irmãos. Mas o que se viu? Um deserto cheio de corpos mortos. E Deus diz que isso foi escrito para nossa instrução, amados. Que isso foi escrito para que nós não façamos como eles. No versículo 6 dessas coisas está escrito para que vocês não sejam cobiçosos como eles, idólatras como eles. Isso é uma espécie de prostituição. Colocar a nossa carne em primeiro lugar e colocar Deus em segundo lugar. Então, essas são as razões do fracasso deles. Eles cobiçaram, eles idolatraram, eles não tiveram intimidade com Deus. Quando Moisés subia para falar com Deus na nuvem, eles diziam, fala com você, Moisés. Você tem comunhão com Deus. Nós só vamos ali para receber a bênção, nós só vamos ali para ouvir e não vamos praticar nada daquilo mesmo, mas queremos os resultados. Então eles eram ingratos, eles não se entregavam a Deus, não se interessavam por Deus. Josué e Caleb, que subiam o monte com Moisés, eles tinham fé,
Na hora da prova, Moisés e Josué falaram palavras de fé. Já o povo que não tinha comunhão com Deus pelo seu despreparo, já que não quiseram ter conhecimento, foram destruídos pela falta de conhecimento. Já que rejeitaram a Deus, não tiveram um coração apegado em Deus, o seu coração se apegou nos ídolos e por fim se perderam, amados. Que coisa incrível! Deus queria cumprir na vida deles mais do que uma vida abençoada. Deus queria cumprir na vida deles uma família, um povo inteiramente dele, fiel. Mas quando eles murmuraram, foram liberados o espírito destruidor. E ali, o que se viu? Um monte de cadáveres. Eles tiveram o privilégio de ser abençoados, mas não buscaram o privilégio maior de serem povo de Deus, de serem um povo que valoriza a Deus mais do que a bênção, de um povo que se entrega a Deus cada dia, que se derrama diante de Deus, que Ele sonda o meu coração, perdoa os meus pecados, Senhor, que as minhas vestes sejam brancas, o azeite transbordando, porque as virgens, quando tocou a trombeta, né, amados? As virgens que estavam com essas vestes limpas, brancas, e tinham o azeite transbordando, foram arrebatadas. As demais ficaram para a grande tribulação. Como isso é sério, queridos? As pessoas vivem como se nunca fosse morrer, ou que nunca mais Jesus viesse. Esse negócio de Jesus voltará, isso é tudo fábula, é tudo história. E o que vemos é que eles deixam as coisas espirituais para segundo plano. Eles deixam realmente Deus em segundo plano. E aí o espírito do erro vem, por causa dessa idolatria, né? Por causa dessa idolatria, desse desespero pela bênção. A bênção em segundo lugar, amados. Em primeiro lugar, hoje é dia de se apegar mais ao Senhor. Conhecê-lo mais do que ontem. Adorá-lo mais do que ontem. Revelar Ele nos nossos relacionamentos mais do que ontem. Então, eles não tiveram comunhão com o Senhor a ponto de ter um coração libertado. Desde Adão e Eva, o homem precisa de ser trabalhado pela graça. E o coração deles não se inclinou para Deus. O coração deles estava inclinado desde a queda para a idolatria. Só para os resultados da bênção. Amados, e o preço que eles pagaram por não ter intimidade com Deus foi a destruição total. O preço que eles pagaram por desprezar a Deus e o seu chamado à santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. São tempos sérios, amados, tempos de trevas. Tempos em que há muito espírito do erro agindo em muitos altares. Mas aquele que teme ao Senhor escapará. Mateus 24:24 diz que nos últimos dias haverá muito espírito do erro, haverá muitos falsos profetas, mas aqueles que temem ao Senhor conseguirão discernir a voz do Senhor. Amados, o espírito do erro agindo naqueles que tiveram prazer na iniquidade. A pessoa está na igreja, mas não quer abrir mão do pecado. Não, meu pecado não fala nisso não. Eu só estou na graça, não me julgue, está faltando amor, deixa eu com meus ídolos. Mas isso é pecado, irmão, olha aqui, Gálatas capítulo 5, não penso assim não. Eu não vou abrir mão disso não. Mas, irmão, a Bíblia diz aqui em Gálatas capítulo 5 que os que fazem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Não, nada a ver, não dá nada. O que tem? Não me julgue não, porque eu sou gospel, eu sou evangélico, eu estou na campanha lá, estou buscando a bênção, eu sou cristão. Irmãos, muitos dirão Senhor, Senhor. Mas não é dizer Senhor, Senhor, é fazer a vontade do Pai. Que eu possa agora, junto com você, nos unir em oração e dizer, Deus, que o espírito do erro não venha me pegar, porque o meu coração está no Senhor, cada dia mais do Senhor, cada dia mais apegado no Senhor, cada dia te adorando mais, cada dia te servindo com mais alegria, te buscando com intensidade, com sinceridade. Senhor, me ajude a compreender o teu chamado, porque o chamado da minha carne é para preguiça, mundanismo, mas o chamado do teu Espírito é para ter uma comunhão contigo, para comprometer-se com a tua palavra. Não quero estar afundado no pecado e dizer-se cristão. Não quero estar desviado, não quero perecer por falta de entendimento. Me ajude a encontrar um coração sábio, como diz o Salmo 90, versículo 12. Me ajude a ser do Senhor de verdade
Inclina meu coração, restaura meu coração.